Olá, alunas, olá, alunos. Eu sou o professor Eduardo Cardoso e hoje nós continuaremos estudando os conteúdos de ciências do sexto ano do ensino fundamental. Para isso, nós utilizaremos o livro Texto de Osbergo como nosso livro-texto de base para os conteúdos. Na aula de hoje, nós iremos estudar a estrutura da Terra, o conceito de modelo, as camadas da Terra e suas principais características. Para que a gente possa atingir o aprendizado destes conteúdos, nós teremos os seguintes objetivos. Nós iremos tentar evidenciar as características do interior de nosso planeta. Nós procuraremos compreender o conceito de modelo na ciência. Procuraremos também evidenciar a importância dos modelos na ciência e mostrar que eles, apesar de serem reproduções, têm lá suas limitações. E procuraremos também ver que, a partir da esfericidade da Terra, podemos construir modelos que nos mostram como a Terra é e sua estrutura. Acompanhe a aula de hoje. Talvez você já tenha se perguntado como a gente faz para cavar um poço. Quando eu cavo um poço, eu só vou encontrar água? Como eu consigo extrair petróleo do subsolo através de poços? Outra pergunta que você já deve ter se perguntado é: quando eu cavo um poço ou quando eu faço qualquer buraco no solo, por que eu encontro camadas diferentes de terra? Por que a Terra tem vulcões? Por que a Terra tem montanhas? Por que o nosso planeta tem oceanos? Como é formada essa esfera que a gente estuda nas aulas anteriores? Essa tal esfera, essa geóide, como ela é formada? Essas são perguntas que surgem sobre a forma da Terra e faz com que a gente tenha interesse sobre o formato de nosso planeta. Assim, desse interesse do formato de nosso planeta, fez surgir, a partir do século XIX, as primeiras ideias que deram origem a uma ciência utilizada para estudar o formato da Terra, a geologia. Foi possível, através da criação da geologia, o desenvolvimento de modelos nos quais nós poderíamos tentar inferir, ou seja, dizer, especular, mostrar como é o interior de nosso planeta. Agora nós iremos ver um pouco sobre o estudo da Terra e de como a Terra é formada. Acompanhe na leitura de Osbergo. A Terra tem formato quase esférico e aproximadamente 6.370 km de raio. Ou seja, essa é a distância aproximada da superfície ao centro do planeta. Como as maiores perfurações já realizadas não ultrapassaram 13 km de profundidade, o ser humano só teve acesso a uma pequena parte do interior do planeta. Como vimos a partir da leitura de Osbergo, se conhece muito pouco a respeito do interior de nosso planeta. Conhecemos apenas uma camadinha muito fina de nosso planeta, 13 quilômetros comparados com 6.370 quilômetros. Os cientistas responsáveis por estudar a estrutura de nosso planeta, a estrutura interna, são os geólogos. Os geólogos e outros cientistas ligados a esse estudo passaram a tentar determinar como é formado o interior de nosso planeta a partir da atividade vulcânica e dos terremotos. E, com isso, construíram modelos. Atualmente, o modelo usado para estudar a estrutura da Terra considera que ela é formada por um conjunto de camadas, ou regiões, com características diferentes. Uma observação é que Isaac Newton, quando foi desenvolver sua teoria da gravitação universal, considerou também que a Terra era formada por camadas, as camadas de cebola. Se um dia você tiver interesse de estudar como o nosso planeta é formado e querer ingressar na ciência que estuda a formação de nosso planeta, você deverá procurar a geologia. A geologia é a ciência que trabalha o geólogo, e o geólogo é o profissional que estuda a origem e a formação da estrutura de nosso planeta, no decorrer do tempo. Ele observa como se formam as montanhas, os lagos, os rios, o interior do planeta e tudo o que é constituído, os pedregulhos, as rochas, os metais e tudo isso. Portanto, o geólogo tem que conhecer de física, de química e até mesmo de astronomia. E com isso,
o geólogo também pode determinar as causas ambientais e as mudanças que o ser humano causa na natureza. Para desenvolver esse estudo a respeito do formato da Terra, os cientistas e os geólogos, os cientistas geólogos, tiveram que desenvolver modelos. Então, vamos considerar, a partir da leitura de Usberco, o que é um modelo. E depois fazer algumas conclusões a respeito disso. A palavra modelo pode ter muitos significados. Por exemplo, ela é um modelo de bondade, ou esta maquete de prédio e seus arredores é um modelo de como ficará o edifício depois de pronto. Na ciência, também podemos utilizar a palavra modelo como sinônimo de representação de algo. Os modelos, muitas vezes, nos ajudam a visualizar estruturas, fenômenos ou objetos que não podem ser observados de maneira direta. Como vimos a partir da leitura de Usberco, podem existir diversos modelos. Nós podemos construir o modelo de uma maquete e assim representar um bairro, uma cidade. Por exemplo, se você visitar o museu que fica na Praça dos Três Poderes em Brasília, você verá neste museu a maquete do plano piloto projetado por Oscar Niemeyer. Se você, por exemplo, for estudante de ensino fundamental e estiver estudando a disciplina de ciências, pode construir, a partir de massinha de modelar, o formato de células de organismos multicelulares ou unicelulares, de vegetais, por exemplo, ou de bactéria. Os modelos podem ser, inclusive, utilizados para representar situações no qual não podemos ver diretamente. O exemplo disso é o modelo geocêntrico que a gente falou nas aulas anteriores. Sabemos que na ciência, geralmente, se desenvolvem modelos. Esses modelos são idealizados, de uma forma que se possa representar um sistema complexo e, assim, de maneira simplificada, possamos mostrar como ele é formado. A esse modelo damos o nome de modelo científico. Ele tem suas limitações, mas geralmente representa de forma aproximada a realidade. Um exemplo disso é a Terra esférica. Sabemos que a Terra não é uma esfera perfeita, mas se observarmos a Terra de forma direta, veremos que a Terra aparenta ser uma esfera, apesar de ser um geóide. O modelo também pode ser usado para simular eventos, ou uma tentativa de demonstrar um comportamento semelhante ao que seria real. Um exemplo disso são os simuladores de avião, simuladores de automóvel, um simulador de um experimento físico, como uma panela de pressão, um simulador do céu noturno, como o estelário que a gente utilizou nas aulas passadas. Os modelos são utilizados geralmente para tentar prever ou até mesmo chegar a algumas conclusões dos fenômenos reais. Agora que vimos como são constituídos os modelos, vamos fazer uma pequena análise a respeito da estrutura da Terra. Para isso, consideremos os diagramas ao lado. Como podemos ver, as camadas da Terra são formadas pelo núcleo interno, o núcleo externo, o manto e pela crosta terrestre, sendo a atmosfera mais uma destas camadas. A atmosfera sendo composta pela troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. O vulcanismo, por exemplo, é um fenômeno que ocorre do interior para a superfície terrestre, expelindo magma, gases e cinza vulcânica. Como a pressão nas câmaras é muito maior do que a pressão na superfície, o magma é empurrado para cima, e quando chega à superfície terrestre, recebe o nome de lava. Para melhor exemplificar, podemos dizer que o núcleo é a camada mais interna da Terra, formada principalmente por ferro e níquel. Nessa região, é submetido às maiores pressões e também é a que apresenta as temperaturas mais altas. Depois do núcleo interno, a divisão do núcleo é em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno apresenta material no estado sólido e o núcleo externo material no estado líquido. O manto é a camada localizada logo abaixo da crosta terrestre. Nela, as temperaturas variam de 100 graus Celsius até 3.400 graus Celsius. Os materiais que o formam por rochas derretidas, e essa mistura é chamada de magma. E por isso, quando este magma é pressionado, ele acaba causando uma erupção vulcânica, como falamos anteriormente. Agora nós iremos falar um pouco sobre a superfície da Terra. Para isso, acompanhe a leitura de Usberco. A superfície da Terra pode ser dividida em camadas,
que vão desde a porção mais externa do manto até o final da camada de ar que a envolve. A partir da leitura de Uzberco, foi fácil concluir que o desenvolvimento tecnológico teve um papel essencial no surgimento de aparatos que permitiram verificar as diferentes camadas da superfície da Terra. Isso só foi possível graças a um conceito bastante importante, o de tempo geológico. O tempo geológico corresponde ao intervalo de tempo desde a formação da Terra até os dias atuais, a Idade Contemporânea, que compreende aproximadamente 4,5 bilhões de anos. O nosso planeta, a sua parte mais externa, ou seja, a camada de ar que o envolve, é formado pela litosfera, pela hidrosfera, pela atmosfera e pela biosfera. Cada uma dessas partes corresponde a uma camada ou área superficial da Terra. A litosfera é a camada formada pela crosta continental e oceânica, e é a porção mais externa do manto, a atenosfera. A litosfera é a camada formada pela crosta, a continental e a oceânica. Apesar de apresentar espessuras de cerca de 100 km abaixo das regiões oceânicas e de 200 km abaixo das regiões continentais, quando comparada com o raio da Terra, a litosfera também pode ser considerada uma fina casca. De consistência rochosa, constitui continentes e relevo submarino, e também as ilhas. É na litosfera que ocorrem os fenômenos de interação da superfície com o interior do planeta. O chão que pisamos se movimenta, pois a crosta terrestre é sólida e a parte mais externa do manto, a atenosfera, tem consistência líquida. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos como colocar várias bolachas ou biscoitos, representando a crosta sobre uma superfície de gelatina. Esse movimento das placas tectônicas, ou seja, da crosta terrestre, deu origem ao que chamamos de deriva continental, e que acabou por formar os continentes como hoje existem. Acredita-se, em geologia, que o nosso planeta tinha apenas um continente, chamado de Pangeia. Esse movimento é quase imperceptível e ocorre durante milhões de anos. Já a hidrosfera é a camada que corresponde toda a água do planeta, tanto a doce como a salgada, tanto os mares como os oceanos, os rios e os lagos. Depois, os lençóis subterrâneos, as calotas de gelo, a umidade do ar. Tudo que for água corresponde à hidrosfera. A maior parte da hidrosfera, cerca de 97%, é de água salgada oceânica, e o restante é de água doce, como podemos ver no infográfico ao lado. Já a atmosfera é a camada de ar que envolve nosso planeta. Nesta camada é onde ocorrem os processos de distribuição de energia solar e de umidade por toda a superfície. Ela protege a Terra de radiações nocivas. E é nesta camada que nós temos os voos de avião comercial, é onde já foram lançadas bombas atômicas, é onde temos voos de balões, é onde também temos satélites geoestacionários e onde os ônibus espaciais poderiam ir. A aurora boreal, por exemplo, ocorre entre a termosfera e a exosfera. A atmosfera é composta pela troposfera, pela camada de ozônio, pela mesosfera, a termosfera e a exosfera. E os raios cósmicos geralmente são barrados pela mesosfera, um pouco acima da camada de ozônio. Por isso, por muito tempo se preocupou tanto e ainda se preocupa com os buracos na camada de ozônio. Acima de 50 km de altitude, a atmosfera é considerada muito rarefeita, isto é, com pouquíssima quantidade de ar, disponível nesse espaço praticamente vazio. Já a biosfera é a camada que corresponde aos seres vivos, ou seja, a camada onde estão os peixes, as aves, os seres humanos, todos os mamíferos, as plantas, as bactérias, tudo que tiver vida. Portanto, como vimos neste capítulo, a Terra e sua estrutura é formada por diversas características. Vimos que o modelo é extremamente importante para definir essas características, e as camadas da Terra vão desde matéria inanimada até formas de vida. Obrigado a todos pela atenção.
A partir do que vimos na aula de hoje, responda a seguinte indagação: o que há em comum entre um poço de petróleo e um poço de água? Para facilitar mais um pouco, o que existe em comum entre um poço de petróleo e um poço de água, ou melhor dizendo, onde existe algo em comum entre o poço de petróleo e um poço de água? Responda as questões nos comentários. E obrigado pela atenção.